Galaxy Ice recebeu suporte com a vinda da última box, mas será que esses suportes conseguem fazer o deck competir com o meta atual? Um meta onde temos o Tachyon sendo o tier 0, o Shiranui sendo um excelente deck. Será que o Galaxy é do nível desses decks? Veremos nesse vídeo. Bom, e tá aqui a minha decklist de Galaxy Ice, a nova decklist, utilizando a nova skill. E vamos lá, tá? Antes de tudo, antes de eu falar sobre a skill, antes de eu falar sobre o deck, eu tenho que falar algumas coisas que são cartas que eu não tenho. E uma delas é o Santuário de Photon. Essa carta de Selection Box e não veio até hoje em box. Não foi reprintada na Pickup Box, quando não lançou ela ainda. Ela é exclusiva de Selection Box. E ela é uma carta que dá umas jogadas interessantes pro deck. Você ativa e você invoca 2 fichas. Nível 4 e tem 2000 de ataque. E elas não podem ser usadas com matéria 5 e você não pode invocar outros monstros, a não ser monstro luz no turno que ativa essa carta. Essa carta é interessante combada com o Link dos Bujins. O Link dos Bujins que é monstro luz e só pede 2 monstros com o mesmo nível, ou seja, você pode usar as suas 2 fichas que você invocou. O monstro Link do Galaxy também pede 2 monstros de luz, incluindo um monstro com 2000 mais de ataque, a sua ficha tem 2000 de ataque. Mas por que o Link Bujin é interessante? Porque ele tem um efeito que quando é invocado por invocação Link, você pode invocar 2 monstros com o mesmo nível. Um da sua mão e um do seu cemitério, mas você nega seus efeitos e imediatamente que esse efeito resolver, você invoca por invocação Exceed usando os 2 monstros. Ou seja, você pega um Galaxy Size, o nível 8 tá perdido no seu cemitério, junto com o nível 8 que tá na sua mão, invoca os 2 e faz um Exceed rank 8 utilizando eles 2. E além disso, sempre que o monstro Exceed pra cá o Link aponta ativar um efeito, você pode escolher a magia armadilha que seu oponente controla e destruir. Então é um Link bem legal nesse deck e é um combo de cartas que eu não tenho nem um Link e nem a Spell. Então eu não consigo utilizar na minha decklist, mas ainda assim o deck consegue fazer umas coisas da hora mesmo sem essas cartas, tá? Agora sim, vamos chegar no deck e pra começar falando sobre o deck, pra variar um pouco dos últimos vídeos, vamos começar falando sobre a skill. Advento do Dragão Fotônico. Vamos lá. Você pode usar os seguintes efeitos uma vez por turno. Você não pode fazer invocação especial de quaisquer monstros, exceto monstros galáxias ou fotônicos, com níveis durante o duelo em que ativa essa habilidade. Isso aqui tá um pouco errado, tá? Porque lendo essa skill, você acha que você só vai poder fazer Special Summon de monstros que sejam galáxias ou fóton, que tem um nível. Mas não, você consegue invocar Exceed, você consegue invocar o Jinguisso, por exemplo, que nem é galáxia e nem fóton. Resumindo, você só consegue dar Special Summon de monstro galáxia e fóton, e o extra deck é livre pra você invocar o que você quiser. Vamos lá, ela tem 2 efeitos. O primeiro é que você revela um dragão de fóton do olho das galáxias, que é o seu dragãozão, ou revela o Cavaleiro da Galáxia, você revela ele pro seu oponente, e do seu deck você adiciona 2 cards com nomes diferentes, tá? Que sejam monstros dragão de fóton, olho das galáxias, ou seja, exclusivamente o seu dragão, ou monstros galáxia do tipo guerreiro de nível 8. Então, você poderá enviar para o cemitério uma carta da sua mão. Esse poderá não é obrigatório. Ele vai perguntar para você, você quer descartar uma carta? Se você não quiser descartar, você só aperta não e você não descarta nenhuma carta. Então é isso. Revela um dragão, adiciona 2 cartas do seu deck à sua mão. Bem forte, né? E ela tem um segundo efeito. O segundo efeito é que você envia para o cemitério uma carta galáxia da sua mão e você baixa Dragão de Bruma de Olhos das Galáxias no seu campo, da sua mão ao cemitério. Esse efeito aqui também tá errado, tá? Você consegue baixar o Dragão Bruma do seu deck também. Não sei o que a Konami tá fazendo com isso, que você tá escrevendo de forma porca. E é um bichinho nível 1, que você pode oferecer ele como tributo e invocar por invocação especial o monstro Olho das Galáxias da sua mão ou cemitério. Você consegue invocar tanto o seu monstro aqui de nível 8, quanto os seus Exceeds, tá? Que estejam no cemitério. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. E se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher o monstro Exceed Olho das Galáxias que você controla e você associa esse card a ele com uma matéria Exceed. Você só pode usar este efeito de dragão uma vez por duelo. Esse efeito de associar é só uma vez por duelo. Mas esse segundo efeito é mais pra você ter volume de jogo. Você tentou suas jogadas ali, ó, prende travou, você ativa a segunda parte da skill, descarta uma carta galáxia, invoca o dragão de bruma, tributa ele, invoca um Galaxiage do seu cemitério, tá? E vamos lá, tá? Chegamos nessa decklist. Vou começar falando sobre as 2 cartas que você pode revelar pra estar ativando a skill, tá? O primeiro é o mais conhecido aqui, o dragão de fóton de Olho das Galáxias. Ele pode ser invocado por invocação especial da sua mão, se você oferecer como tributo 2 monstros com 2000 mais de ataque. Show, você não vai querer muito fazer isso, né? E durante a etapa de batalha, se esse card batalhar contra o monstro do oponente, efeito rápido, você pode escolher esse monstro do oponente e banir tanto esse card do campo quanto o monstro do oponente. E você devolve esses monstros banidos ao campo no final da fase de batalha. E se esse card baniu um monstro Exceed, esse card ganha 15 de ataque para cada matéria que ele tinha quando foi banido. Basicamente ali um efeito de bater e banir os 2, não é muito útil. Você normalmente não vai querer deixar esse bicho no campo, você vai querer utilizar ele para fazer Link e Exceed. Já o Cavaleiro da Galáxia, ele é bem bom, ele é nível 8, obviamente. E se você controlar um monstro Fóton ou Galáxia, você pode invocar esse card por invocação normal sem oferecer tributo. Ele tem nível 8, né? Normalmente você teria que oferecer 2 monstros como tributo. Se você controla um Fóton ou Galáxia, você invoca ele sem tributo. E quando ele é invocado dessa forma, você pode escolher um monstro dragão de fóton do Olhos das Galáxias, que é o seu dragãozão, no seu cemitério, se possível, independente disso, esse card perde 1000 de ataque. E se isso acontecer, você invoca o alvo por invocação especial em posição de defesa e a diminuição do ataque desse card dura até a fase final.
Resumindo, normal summon dele, invoca o dragão do seu cemitério. Aí você revela um dos dois para ativar a skill, e aí pela skill você pode adicionar qualquer um dos dois, e também pode adicionar o Destemido das Galáxias, que esse card aqui é bem interessante, tá? Se esse card estiver na sua mão, você pode revelar o monstro Photon da sua mão e invocar esse card por invocação especial, e se isso acontecer, seu nível se torna o nível desse monstro Photon. Photon, no caso aqui, a gente só tem um dragão, tá? O dragão é dragão de Photon de Óleo das Galáxias, o resto tudo é só galáxia. Cavaleiro da Galáxia, Soldado das Galáxias, dragão de bruma de Olhos das Galáxias, Photon mesmo, só o dragão. Então você tem que revelar o dragão para invocar esse monstro. Aí ele fica nível 8. E se ele é invocado por invocação normal especial, você pode escolher um monstro Galáxia no seu cemitério, e o ataque e defesa desse card se torna o ataque e defesa desse monstro. Você só pode usar esse efeito de Destemido das Galáxias uma vez por turno. É basicamente mais um Special Summon para você ter no seu deck, revelando aqui o seu dragão. Ele é importante porque ele é mais um monstro nível 8, para você ter na mesa e passar com os seus Exceeds Rank 8. E aí, por último, mas não menos importante, chegamos na nova carta, que é o Soldado das Galáxias. Soldado das Galáxias tem o seguinte efeito: você pode enviar um outro monstro de luz da sua mão para o cemitério e invocar o soldado por invocação especial, em posição de defesa, tá? E quando ele é invocado por invocação especial, você pode adicionar à sua mão um monstro Galáxia do seu deck à sua mão, e você só pode usar esse efeito de Soldado das Galáxias uma vez por turno. Você pode invocar ele quantas vezes você quiser, tá? Só que o efeito de buscar, você só consegue dar uma vez por turno. Por que ele é interessante, tá? Porque, obviamente, ele busca um monstro Galáxia. Normalmente, o principal alvo aqui é o Cavaleiro. Porque o Cavaleiro, ele precisa que você controle o monstro Photon ou Galáxia para você dar normal summon dele e invocar um Galaxiais do seu cemitério. Aí qual é a jogada aqui? Você dá o efeito do soldado, descarta o seu Galaxiais para buscar o Cavaleiro. Aí como você tem um monstro Galáxia, o soldado vai estar no campo, ele é um monstro Galáxia. Você vai dar normal summon do seu Cavaleiro e invocar o dragão que você enviou pro cemitério. E aí você já tem 3 monstros no campo aí facilmente. E para fechar as cartas, uma Expedição da Galáxia, que essa carta aqui é bem boa, tá? Se você controlar um monstro Photon ou Galáxia de nível 5 ou mais, todos os seus monstros aqui, tá? São nível 5 ou mais, você invoca por invocação especial um monstro Photon ou Galáxia de nível 5 ou mais do seu deck em posição de defesa. Então é mais um Special Summon que você tem com esse deck. E aí o deck se fecha com 2 GD Corvo, uma boa carta aí no formato, 3 Livro da Lua, boa carta, principalmente com o Tachyon, tá? Você normalmente quer dar o Livro da Lua no Tachyon dele pra já forçar a Counter Trap do oponente, tá? E 3 Trade-in, porque grande parte aqui do seu deck, você tem 7 monstros aqui nível 8, você consegue buscar esses monstros pela skill, então Trade-in faz você comprar muitas cartas. E esse é o main deck, vamos chegar agora no Extra Deck. No Extra Deck, vou começar falando primeiro do Link do arquétipo, tá? Que é o Dragão Explosossolar de Óleo das Galáxias. Você faz ele utilizando 2 monstros de luz, incluindo um monstro de 2000 mais de ataque. Ele tem o seguinte efeito: quando ele é invocado por invocação Link, você pode escolher um monstro Photon ou Galáxia no seu cemitério e adiciona ele à sua mão. Então é importante aí para você recuperar o seu cavaleiro do seu cemitério, o próprio dragão, o soldado, enfim, todos os seus cards aqui são recuperáveis quando o seu Link é invocado por invocação Link. E além disso, durante a fase principal do seu oponente, efeito rápido, você pode descartar um card Photon e um card Galáxia, ou descartar o dragão, tá? E depois escolher um monstro invocado por invocação especial que seu oponente controla e destruir. Ou seja, é uma interação aí que o seu Link gera. E uma interação bem forte. E uma interação bem interessante, porque é destruir um monstro ali invocado por invocação especial. É uma interação que você tem que respeitar. Ele é um bom monstro, mano. Ele é um bom monstro. E aí, de rank 8, eu uso um Felgrand, que uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, eu posso associar a matéria dele, escolher um monstro com a face pra cima no campo, negar os efeitos, e ele não pode ser afetado por outros efeitos de card. Utilizo um Jinguiço aqui, tira a carta do oponente sem dar alvo, monstro bem forte. Um combozinho aqui do Galaxiais, o Críptico, que detacha a matéria e rouba monstro do oponente. O Armadura, que você pode invocar ele por cima de qualquer Exceed e Óleo das Galáxias, que tem efeito de detachar a matéria e destruir uma virada pra cima. E o Cypher, que você consegue invocar ele por cima de qualquer Exceed e Óleo das Galáxias de rank 8, você detacha a matéria e destrói qualquer carta do oponente. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Vimana, que você faz utilizando 2 monstros nível 5. Aqui no caso você faz utilizando 2 soldados das galáxias, tá? Que o Vimana tem efeito aqui, quando o oponente tiver um efeito de monstro, vocês associam 2 matérias do Vimana e negam o efeito. Ou seja, uma interaçãozinha a mais, um negate de monstro que o deck consegue fazer utilizando 2 soldados das galáxias, tá? O ideal aqui era o Pleiades, só que o Felgrand está limitado a 1 e o Pleiades também é limitado a 1, então não tem como usar o Pleiades. Bom, esse é o deck, vamos agora para alguns replays. Vamos lá, o primeiro replay aqui contra o Mizar. Eu não tenho certeza se ele tava de Tachyon, mas ele ia subir, ele tava no lendário 5, 4. Mano, eu acho que ele ia pegar Kog até, não lembro agora. Mas vamos lá, minha mão veio essa, eu sou segundo, ok. E era um Shiranui. Na verdade não era um Shiranui, era um zumbi, tá? Porque ele tributa esse solitário e traz um Unizombie. Aí ele dava no Unizombie descartando a Banshee. A Banshee se bane pra ativar o Zumbi World do deck. E aí com o Unizombie ele ativa outro efeito e envia pro cemitério o Florescer Brilhante. O Florescer Brilhante se bane pra invocar o Balerdrock. E aqui ele jogou ao redor do Crota. Ele não usou o Balerdrock e o Unizombie pra fazer a Vampire Suck. Aí o Balerdrock entraria e ele compraria uma carta. Acho que eu deixei ele perceber que eu tinha Crono na mão, ou ele não faz essa jogada pra justamente não tomar um Crono, independente de delay. Mas ele passou assim. E eu comprei o Destemido, tá? O que eu faço aqui? Vamos ativar a skill, revela o dragão, pra adicionar o cavaleiro. E como eu já tenho um Destemido na mão, eu adiciono outro dragão.
E eu não descarto nada porque eu já tenho maneiras de descartar aqui através da trocar, tá? Se eu não tivesse a trocar e nem o soldado, eu era obrigado a descartar um dragão, tá? Pra eu ter esse dragão no cemitério. Enfim, descartei o dragão, comprei 2 cartas, comprei o book e a expedição. Comprei o book e consigo já lidar com esse Balerdrock dele virando pra baixo, tá? Agora eu tive efeito destemido, revelo o dragão e invoco ele. Não ative efeito, e agora eu dou normal summon do meu cavaleiro pra invocar o meu dragão do cemitério. Só que aí ele ativa prisão do dragão de gelo. Como em geral tá zumbi aqui, se não tivesse um zumbi hoje, ele invocaria o dragão e não baniria nada, tá? Porque meus dois aqui são guerreiros. Mas por causa do mundo zumbi, todo mundo é zumbi. Então ele invoca o dragão e bane o meu dragão e o meu cavaleiro, tá? Triste, mas ainda consigo continuar jogando aqui por causa da expedição. Eu ativo a expedição e invoco o cavaleiro. E agora com o cavaleiro destemido, eu faço o dinguiço já pra ver se eu forçaria ele a ativar a setada dele. Ele não quis ativar a setada, então eu ativei o efeito do dinguiço e enviei o Balerdrock pro cemitério, tá? Aqui eu bato no Nizombi. Como ele não ativou nada, eu resolvi tirar o já garanti a tirada do Balerdrock dele do campo. E eu acho que dificilmente ele ativaria essa setada. Provavelmente poderia ser uma segunda prisão de gelo, mas eu acho que não era, porque tava dando um delay. Enfim, eu não sei o que era, tá? Eu bato e passo. Um ciclone cósmico, aí tava dando delay pra ele tirar a própria carta dele. Enfim, na fase de apoio dele, o Balerdrock iria entrar, tá? Só que esse Balerdrock toma DD Corvo. Banido. Ele só passa o turno, a carta que ele comprou não ajudou. E aí no meu turno, eu ativo o efeito do soldado, descarto o dragão, invoco o soldado, efeito do soldado, adiciono o cavaleiro. E aí eu invocaria o cavaleiro, faria dragão, provavelmente faria o combo de Galaxiais pra fazer o Cypher e destruir a setada dele. Enfim, vencemos aqui o deck de Zumbiwood e o cara não subiu. Mais um replay aqui, esse sim eu acho que era contra a Shiranui, segundo de novo. E vamos lá, tá? É sucessor do Shiranui. Deckzinho de Shiranui, abrir com Crow, boa carta contra o Shiranui. Ele começa dando a skill, descarta a Squire aqui pra adicionar Sansara. Eu não gosto muito da trap, tá? Mas enfim, quando ele ativa aqui o Espada Espectral pra banir a Squire e invocar o nível 6, eu dou o Corvo, bano o nível 2 dele e aí ele não consegue fazer esse synchro, tá? Show! Ele dá normal summon da escudeira, invoca o nível 3, com os dois aqui vai fazer o nível 7, ele vai tentar jogar aqui de alguma forma, só que ele não vai passar com um campo muito forte, tá? Não vai passar com nada relevante. Ele dá efeito da synchro pra banir a escudeira e comprar uma carta e descartar outra. Descarta aqui o mestre e seta 2, uma delas é a Sansara, provavelmente, né? Vamos lá. Meu turno, skill, revela o dragão para adicionar o destemido. E como já tem um cavaleiro, eu adiciono outro dragão aqui. Como já tem 2 cavaleiros, eu adiciono outro dragão. Vamos lá. E aqui sim eu preciso descartar o dragão, porque eu não tenho forma de descartar esse dragão. Nem com a trocar, e nem com o soldado, tá? Então eu preciso descartar esse dragão. Eu preciso ter esse dragão do cemitério. Porque agora eu dou efeito do destemido revelando um dragão para invocar ele. Eu dou efeito dele para copiar o ataque do meu Galaxiais aqui, tá? E agora eu dou normal summon do meu cavaleiro para invocar esse Galaxiais do cemitério. E agora com o cavaleiro e o Galaxiais eu vou fazer o dragão críptico, vou fazer a jogadinha aqui de Galaxiais, tá? Só que ele iria fazer, né? Mas ele dá repressão aqui e eu não consigo. E aqui é o seguinte, eu seto o book, bato aqui na escudeira no synchro dele. E ele ativa o efeito da skill para embaralhar as cartas banidas e comprar uma carta, tá? Bati aqui, passo o turno pro cara. Ele dá normal summon do Shiranui Samurai. E aqui eu jurava que ele ativaria efeito do Samurai e baniria o mestre, aí o mestre lidaria com o meu destemido, só que ele resolveu banir a escudeira pra comprar uma carta e descartar, aí a carta que ele descartou acabou sendo o Mezuki, aí ele vai ativar efeito esse Mezuki pra invocar o nível 3 do cemitério, eu vou deixar ele jogar aqui, vou deixar ele fazer o synchro, e quando ele invoca esse synchro, eu dou aqui o Book of Moon pra ele não poder ativar efeito aqui e destruir, banir o mestre, tá? E destruir o meu monstro. Deixa eu ver, ativa o efeito da Sansara, bane o synchro pra não tomar dano, eu não entendi aqui, não precisava disso aqui, tá? Talvez banir o 5 para ter monstros banidos e no turno dele ele comprar mais uma carta, acho que foi por isso. Enfim, compra aqui o soldado, descarta o meu dragão, ele dá efeito aqui da Sansara para comprar uma carta, tá? Não sei se ele tá querendo comprar um Hand Trap, enfim. O soldado entra, efeito do soldado, adiciona outro soldado, e aí com os dois aqui eu vou fazer o link vai me adicionar para mão o destemido, e aqui é o seguinte, normal summon do cavaleiro invoca o dragão do cemitério, com os dois eu faço Dinguiço porque o Dinguiço vai tirar a crackdown dele, aí o meu dragão voltaria pra mim, eu faria rank up e finalizaria o jogo, tá? Enfim, eu acho que o duelo foi decidido ali muito no DD Crow. DD Crow conseguiu parar bem o turno do cara, pra ele não fazer campos mais fortes. O máximo que ele tinha ali é a Sansara, e a Sansara é uma carta que eu não acho muito boa, porque ela não é interação. Se no lugar dessa Sansara ele tivesse outra crackdown, uma compulsória, um book, eu acho que minha vida seria um pouco mais difícil. Como ele só tinha Sansara, acabou que eu venci o duelo mais facilmente. E é isso, tá? Vamos pro próximo replay. Próximo replay aqui contra um cara que é top cacete, um iconezinho ali de prata, tá? E tava de Mizar. Esse sim eu acho que tava de Tachyon, tá? E eu passo com um campo bem interessante, se eu não me engano. Vitória pra subir. Os dois estavam pra subir. Coincidência. Começo jogando e aqui eu faço o seguinte. Já dou trocar, porque aqui eu tenho que comprar o cavaleiro ou o dragão, né? Descarto o destemido.
E aí eu compro o cavaleiro, revelo ele, pra adicionar pra mão o dragão e outro cavaleiro. Como deixa limitado no cemitério, eu não consegui. Aí beleza, efeito do soldado, descarta o dragão pra invocar o soldado. Aí efeito do soldado, vai adicionar outro soldado. Normal sumo do cavaleiro, o cavaleiro vai invocar o dragão do cemitério. Com o cavaleiro e o dragão, eu vou fazer o Felgrand. E agora eu invoco esse soldado das galáxias, descartando o cavaleiro que eu tinha na mão, tá? E com os dois soldados aqui, eu vou fazer o Vimana. E aí eu seto esse book, aqui eu tenho um campo turno muito forte, tá? Negate aqui com Felgrand, Negate com Vimana, Book e Crow. Contra o Tachyon, é isso que você precisa fazer para segurar esse deck, tá? Ele começa dando MST no meu book, ou seja, já lidou com a minha setada. Vai ativar o efeito da skill aqui, revelar o Dragão Limite, para adicionar o Seifert. E vai invocar o Dragão Limite por invocação especial. Ele flipa esse monstro, dá normal summon do Seifert, e aí na normal summon do Seifert ele descarta aqui o espiral, eu nego o efeito do Seifert pelo Felgrand, tá? Negado pra ele buscar nível 8. E aí ele ativaria o efeito do espiral para invocar o espiral do cemitério e eu dou DD Corvo nesse espiral. Já baniu o espiral dele do cemitério. Agora ativa a skill, volta o Dragão Limite pra mão para gerar a Rank Up na mão, então provavelmente ele tinha Counter Trap já na mão. Abriu com ela. E vamos lá, ele dá efeito do Nebula, e aí a última interação, Vimana, para lidar com esse Nebula dele, ele não consegue invocar mais nenhum monstro no campo. Ele consegue dar Special Summon desse Dragão Limite, se ele tivesse outro Dragão Limite na mão, ele faria o combozinho de Galaxy e venceria, ou seja, bastou, mesmo eu com 4 interações, se ele tivesse mais uma cartinha, mais um Dragão Limite, ele venceria o duelo. Então, pra vocês verem como esse deck tá extremamente forte, tá? Com 4 interações ele ainda conseguiria jogar. E eu acho que eu dei as interações no que dava, tá? Acho que o alvo certo aqui do Felgrand era nesse Save It, o alvo certo aqui no Vimana era no Nebula, e mesmo assim o cara conseguiria jogar. Então vamos lá, eu uso os dois. Pra quê? Pra fazer o meu Exceed. O Exceed não, meu Link. Aí o Link vai adicionar o cavaleiro pra mão, e como eu tenho uma carta Galáxia, um monstro Galáxia, eu consigo dar normal summon desse cavaleiro. Esse cavaleiro invoca o dragão. E aqui eu vou fazer um combozinho de Galáxia, tá? Dragão crítico. Ele não deixou fazer, acabou se rendendo logo e fazer o dragão crítico. A armadura tiraria uma carta, destruiria uma virada pra cima, destruiria o monstro dele. Cypher tiraria uma carta, destruiria o segundo monstro, e aí eu tenho um campo aberto pra finalizar, tá? Precisei fazer muita coisa, precisei passar com um campo muito forte. O Book acabou que eu não ativei, né? Mas o Crow eu ativei, a negação do Felgrand eu ativei, e a negação do Vimana eu ativei. Tudo isso pra poder segurar o Tachyon, que é o tier 0 hoje do jogo. É difícil, mas dá. É difícil, mas dá. Vamos lá, mais um replay aqui contra o Yugi-Muto. Eu não lembro que esse Yugi-Muto tava. Esse realmente eu não lembro, mais um replay do primeiro. Vamos lá, mão abrir com o dragão, tá? É o essencial. Revelo ele pra adicionar o Destemido Cavaleiro. Destemido. Cavaleiro, não descarto carta, porque eu tenho maneiras aqui de descartar o dragão pelo soldado, tá? É o que eu faço, descarto o dragão pelo soldado. Invoco ele, efeito, adiciono outro dele, dou normal summon do cavaleiro, invoco o dragão do cemitério. E aí, com o cavaleiro e o soldado, é importante fazer com o soldado, porque o soldado é nível 5, eu não consigo fazer Exceed de rank 8 com o soldado, então eu já uso ele para fazer o link. E eu preciso também utilizar o dragão para fazer link, porque eu preciso que esse dragão caia no cemitério, para eu poder adicionar ele para mão pelo efeito do link. Adicionando ele pra mão, eu consigo revelar o Destemido, invocar o Destemido, tá? Então eu preciso utilizar exatamente esses dois monstros para fazer o link e deixar o cavaleiro no campo. Então, vamos lá, link adiciona o dragão pra mão, e agora eu revelo aqui o Destemido, revelo aqui o dragão para invocar o Destemido, tá? E aí com os outros dois aqui, eu faço o Felgrand. Esse é o campo mais padrão do deck, tá? Passar com o Link e o Felgrand. Duas interações boas, tá? Uma destruição aqui de monstro de invocação especial, e o negate de monstro ou proteção de algum efeito. Enfim, na mão eu passo com a expedição, não quis utilizar ela agora. Um dragão, que vai ser o alvo de descarte aqui pro dragão, que vai ser o alvo de descarte aqui pro Link, e o soldado aqui pra follow-up. Passo o turno pra oponente, também tem um book aqui setado. E era o quê? Era um Mago Negro. Ele dá normal summon desse Mago Negro, ativa a skill Crônica de Batalha, vai adicionar Segredos de Magia Negra pra mão, e vai enviar esse espadachim aqui pro cemitério. Vai ativar segredos aqui, o que eu faço, tá? Eu dou o efeito do Felgrand, pra deixar o Mago Negro imune a efeitos. E aí ele é obrigado a ter dois monstros na mão, incluindo o Mago Negro, pra fazer a fusão zona lá, tá? Porque o Mago Negro do campo ele não vai conseguir utilizar com matéria. E aí, era sorte aqui, acabou que ele tinha os dois monstros aqui, invocou a fusão. E aí, ele foi pra fase de batalha, na fase de batalha eu dou Book of Film aqui na fusão dele. Acabou que ele mata aqui meu Link, sem problema. Compro uma trocar, eu dou efeito do soldado, descarto esse dragão pra invocar o soldado. Efeito do soldado, vou adicionar pra minha mão um cavaleiro. E agora eu vou dar expedição, tá? Expedição, invoco um dragão do deck. Com os dois aqui, eu vou fazer o Link, se eu não me engano, faço o Link. Efeito do Link, adiciono o dragão pra mão. Vou dar normal summon do cavaleiro pra invocar o dragão do cemitério. Com os dois aqui, eu vou fazer o Jinguiço, porque o Jinguiço vai tirar a fusão dele, sem fazer ela ativar efeito, porque
Pra quem não sabe, a fusão ativa efeito quando é destruída por batalha ou por efeito. E o Jinguisso vai enviar ela pro cemitério, ou seja, permitindo que, fazendo assim, ele não ativar o efeito da fusão. Enfim, agora eu dou trocar aqui pra descartar o dragão e comprar 2 cartas. Comprei aqui, eu tava usando Mind Control, justamente por causa do Tachyon. Eu deveria ter ativado pra roubar esse Mago Negro do cara e garantir aqui a vitória. Acabou que eu guardei, não sei pra quê, sem ter o Livro da Lua, mas tava bem controlado o jogo aqui, tá? Eu bato com o Jinguisso, ele dá a Maga da Elisão Aprendiz aqui. Eu protejo meu bicho de destruição detachando o material do Jinguisso, tá? Bato com o Felgard aqui, bato com o Link. Tava bem controlado aqui, vou até acelerar. Ele compra uma trap, enfim, não consigo voltar pro jogo. E eu finalizo. Mas era pra eu ter ativado o controle mental, roubado o bicho dele e batido. Mas acabou que, como eu nem tô com o controle mental na decklist final, nem utilizei, então fica melhor pro vídeo. Vamos pro último replay. O último replay contra uma garota fantasma, que esse aqui eu tenho quase certeza que tava de Evo Twin, tá? Live Twin, Evo Twin. Segundo. E vamos lá. Não abri de Crow, então não vou conseguir parecer Evo Twin no turno dela. Ela dá tela Live Gêmea, descarta aqui o Veiler, gastou a interação do Veiler, pra dar Special Summon da Lila do deck. Lila efeito, invoca Execute, e aí o combinho de Evo Twin aqui, tá? Faz a Execute Link, invoca a Lila do cemitério, usa os dois pra fazer a Lila Link, invoca a Execute, compra a carta e passa aqui com a Execute no campo. Show, seta 2 cartas e vamos lá. Efeito da skill, vou revelar o Cavaleiro pra adicionar o Destemido e o Dragão, tá? Não descarto carta da mão, porque eu tenho a trocar aqui pra descartar, também tenho um Soldado. Enfim, ativa a trocar, descarto o Dragão pra comprar 2 cartas. Eu tô com 3, 6, 7 cartas na mão, tá? Mas enfim, efeito do Soldado, descarto outro Soldado. Descarto outro Soldado. Pra invocar esse Soldado, efeito do Soldado, vou adicionar pra mão, ou adicionaria alguma carta. Eu acho que aqui eu adicionaria um Dragão. Tomei aqui o Veiler, sem problema, Normal Summon do Cavaleiro. O Cavaleiro vai invocar o Dragão do cemitério. E aí, eu com os dois aqui já forço com o Jinguisso. E porque o Jinguisso é forte nessa match, tá? O Jinguisso no campo já vai forçar uma acertada dele. E tendo o Jinguisso no campo, a interação aquele de destruição, invocando a Lila do cemitério perfeito da Execute, ele destruindo a carta minha, essa destruição não vai ser relevante porque eu consigo proteger pelo efeito do Jinguisso, tá? Então é o que eu acabo fazendo, efeito do Jinguisso, vou tirar uma acertada dele, ativo aqui o efeito da Execute, com medo de eu tirar a Execute dele. Enfim, tiro uma acertada dele, era uma Crackdown, carta forte. E ele tenta aqui dar efeito da Lila, pra destruir uma carta minha, mas eu tenho um Jinguisso aqui pra proteger. Agora vamos lá, ativo a Expedição, invoco outro Soldado, tá, do deck. Com os dois aqui eu vou fazer o Link. Link efeito vai me adicionar o Dragão pra mão. E agora eu vou revelar o Dragão pra invocar pro especial o Destemido. O Destemido ativa efeito, eu tenho que copiar o ataque e defesa de algum monstro cemitério. No caso aqui eu só tenho o Soldado, vou copiar o ataque dele sem problema. E aqui beleza, ele dá pelotão. E o pelotão também destrói, então nada disso adiantou, porque eu também protejo com o Jinguisso. E aqui ele finaliza. Aqui eu acho que até era o mais interessante ele ter dado esse efeito, ter dado o pelotão na fase principal ainda, porque na fase principal ele conseguiria ativar o efeito da Lila, invocar Execute e comprar uma carta. Mas ele deixou pra dar efeito na fase de batalha, então nem isso ele conseguiu fazer. Até isso ele fez um Slay, tá? Quer dizer, é uma situação bem ganha, tá? Eu acho que o ideal pra ele mesmo era ele ter dado a Crackdown no começo do duelo, roubando o meu Soldado, que aí ele faria... É porque não adiantaria também, porque eu teria o Destemido na mão, tá? Aqui já tava ganho pra mim, mano. Não tinha muito o que ele fazer, não. Enfim, vamos pras considerações finais. E as considerações finais, mano, é que o Galaxy Eyes é um bom deck. É um bom deck, mano. Você vê o deck jogando, o deck passa com o turno 1 legal, tem um follow-up legal, consegue fazer Jinguisso, Felgrand, enfim, tem uma pool de Exceeds aqui bem legal, tem um volume bom, espaço pra techs. É um bom deck. O problema do deck é justamente os seus concorrentes. Os concorrentes do Galaxy são melhores que o Galaxy, mano. O Shiranui é melhor que o Galaxy, o Tachyon é bem melhor que o Galaxy. Eu até acho que se o Tachyon não existisse, se o deck mais forte da box fosse o Shiranui, eu acho que o Galaxy teria um espacinho ali, nem que fosse como um Rug, eu acho que o Galaxy teria ali, apareceria alguns Galaxies ou outro. Com o Tachyon, mano, é muito difícil jogar de Galaxy Eyes nesse formato, tá? De Tachyon sendo tier 0. Porque o Tachyon amassa o Galaxy, tá? O seu campo normal, que é Felgrand, e esse bicho aqui, não segura o Tachyon, tá? Não segura o Tachyon. Você consegue segurar o Tachyon de alguma forma utilizando Felgrand, V-Mana e um DD Crow. Aí eu acho que você tem força suficiente para segurar o Tachyon, como tem um replay aí que eu mostrei segurando. Tirando isso, é muito difícil, tá? Muito difícil parar o deck. Turno 1 e turno 2. Turno 2 eu acho que é até mais fácil. Você indo turno 2, tá? Agora você indo turno 1 pra segurar o Tachyon turno 2, indo com tudo, dando Special Summon da mão pra cacete, é complicado. Mas é isso, mano. Eu acho que é um deck que pode aparecer quando vier alguma banlist, a banlist capar os decks do formato, capar o Tachyon, nerfar um pouco o Shiranui. Eu acho que esse deck ali tá no nível ali de um Constelar, talvez, de um Rocket, de um Evil Twin. Eu acho que esse deck é pouquinho pior que eles, mas eu acho que ainda é um deck bastante competente, tá? Pra ranqueada, pô, você consegue jogar bem, sua maior dificuldade mesmo vai ser o Tachyon, como eu falei, mas
tirando o Tachyon, é um deck que consegue competir com os decks do formato. Ainda mais se bem montado, com as staples certinhas pra combater o formato. Mas meta? Hoje não, mano. Hoje o Galaxy é no máximo um rugzinho e olhe lá. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é óbvio, um salve pros membros, tá? Leonardo, André, Caio, Breno, Juninho e Rafael. Muito obrigado por apoiar o canal. Sem vocês esse vídeo não seria possível. E caso você queira virar membro e apoiar o canal, além de ter acesso ao grupo do WhatsApp, acesso a vídeos antecipados, é só clicar aqui no Seja Membro, aqui embaixo no YouTube. Você paga uma taxazinha ali mensal, ou uma coxinha que você deixa de comer no mês. Isso me ajuda demais, me incentiva a continuar gravando, tá? Bom, é isso. Fui, falou e até mais. Falou!